Bom dia a todos. Estou aqui um bocadinho nervosa, mas é bom partilharmos um pouco daquilo que Deus também nos mostra. E eu concordo a 100% com aquilo que a Cristina, não foi no passado foi a Carla, foi há 2 semanas, que este livro não me vem mostrar mais do que aquilo que eu já sabia, digamos, que Deus é. Mas este livro veio revelar o quanto nós precisamos dele. E veio nos mostrar, desmascarar aqui e como é que se diz? Carrapachar? É assim? Escarrapachar aqui as nossas fraquezas. E já vamos lá mais à frente. Então, o capítulo 4, a autora fala de um Deus autossuficiente, de um Deus de infinita provisão. E o que é que significa autossuficiente? Autossuficiente significa que basta a si próprio. E nós, como seres humanos, não temos essa capacidade, porque Ele é. E este capítulo veio também, como é que eu ia dizer? Porque eu antes achava estranho, naquela passagem quando Deus se manifesta a Moisés e pede para onde ele é realmente chamado para fazer um plano de libertação, não é? Do povo do Egito, da escravatura, em que ele se apresenta como eu sou. Moisés pergunta: se me perguntarem o teu nome, o que é que eu digo? Não é? Por outras palavras, estou a parafrasear. E ele diz: eu sou o que sou. Deus é. Portanto, ele não foi criado, mas ele é. Vamos abrir em Atos 17. E no versículo 24, isto é um discurso do apóstolo Paulo. Versículo 24 e 25, vamos ler. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Isto é um dos versículos que mostra que ele é quem nos sustém. Nós não somos autossuficientes, porque não conseguimos viver por nós próprios, mas ele é. Amém? E outra passagem que quem tiver a anotar também pode anotar, em João 1,3 diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Ele não precisa, ele não foi criado, mas ele criou todas as coisas para a sua honra e para a sua glória. Há uma coisa que nós temos que, eu por acaso nunca pensei dessa forma, não quer dizer que seja superior aos outros por não ter pensado, por acaso nunca pensei, mas há muitos irmãos por aí espalhados pelo mundo fora que pensam, e há uma coisa que ela também desmistifica aqui, que nós não fomos criados por uma necessidade da Trindade. Nós fomos criados porque simplesmente Ele nos ama. Amém? E nós fomos criados, para, como eu já disse, para a sua honra e para a sua glória. Deus não precisa de nós. Deus não necessita do nosso amor. Ok? E por vezes nós achamos, o que é que seria de Deus sem mim? Não é? Mas não. E às vezes romantiza-se esta necessidade, ok? Porque achamos que Ele precisa de nós, mas não. Ele não precisa de nós. Ele simplesmente nos ama. E Ele quer que nós vivamos para a sua honra e para a sua glória. Já viram que Satanás foi o primeiro, né, a desejar a querer ser igual a Deus.
mas quem foi criado à sua imagem e semelhança fomos nós. E isso também é um motivo de alegria para nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém? Uma necessidade é um limite. E Deus não tem limites, mas nós temos. E eu acho que isso é algo que a humanidade busca. É não estar dependente de A, de B, de C. Tanto que a autora começa por dar um exemplo daquela publicidade de um coelhinho que é super... ou seja, era a publicidade das pilhas Duracell. Fazendo a publicidade agora. E então aquele coelhinho era como se fosse que a sua energia, ou seja, como se nunca acabasse. E nós buscamos, ansiamos por isso, o ser humano, devido à nossa essência pecaminosa, ansiamos isso. E nós que temos que admitir que nós temos limites. E isso é bom. Porque faz-nos depender de um Deus ilimitado. Amém? Devido ao mau ensino, seja daquilo que for, que nós tenhamos absorvido, até mesmo na sociedade, não é preciso ser dentro da igreja, consideramos uma necessidade um fracasso. Mas uma necessidade não é um fracasso. Uma necessidade financeira não é um fracasso. É um momento que a pessoa pode ter passado. Pode ter sido um azar, pode ter sido má gestão, pode ter sido imensas coisas. Mas uma necessidade não é um fracasso. Uma necessidade faz com que os nossos olhos estejam postos somente em Deus. Porque Ele é que é a fonte de tudo aquilo que nós necessitamos. E Deus fez-nos de propósito, com limites, com necessidades, para que a nossa fonte seja Ele. Amém? E por vezes, uma das coisas que ela faz aqui, que a busca da autonomia nos afasta da verdadeira adoração. A busca da nossa autonomia nos afasta da verdadeira adoração. A nossa adoração deve ser só a Deus, não às nossas capacidades, não àquilo que nós conseguimos fazer, mas ela deve estar focada em Deus, somente nele. E outra coisa que ela fala também, nós fomos criados para necessitar tanto de Deus como dos outros. Porque as nossas necessidades, elas sejam físicas, sejam também emocionais, é através dos outros que elas vão ser supridas. Deus fez mesmo assim. E Deus utiliza-se de pessoas, de irmãos, de familiares, seja daquilo que Ele quiser, para suprir e para alcançar o nosso coração. Alguns sinais, e aqui, como é que se costuma dizer aquele ditado, aqui é que a porca torce o rabo. Os nossos irmãos brasileiros não utilizam muito esta expressão, mas aqui é que, pronto, começa a entrar no nosso coração. Alguns sinais na nossa vida podem demonstrar que nós queremos ser autossuficientes, tal e qual como Deus. Um dos sinais é a falta de oração. A nossa autoconfiança faz-nos deixar de pedir, de orar. E isso é um dos sinais que nós temos que nos analisar, ok? E ver, será que eu estou a me sentir super poderosa e que já não preciso de Deus para nada? E isso nos leva a afastar cada vez mais da oração, de falar, de pedir. Outra coisa, esquecimento e ingratidão. E isto é uma das coisas que nós não devemos nos esquecer, o que é que nós éramos, o que é que nós somos. Em Ageu 1:5, se vocês quiserem abrir naquelas páginas mais branquinhas, costumamos dizer que é as páginas mais brancas porque não vamos lá tanta vez. Mas em Ageu 1:5,
talvez Bíblias que tenham outra tradução, e a gente, se alguém tiver outra tradução também pode dizer, que diz assim: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeeis muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário recebe em saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. E a frase que eu quero aqui sublinhar é: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. O que é que isto quer dizer? Noutras traduções fala: lembrai-vos das coisas passadas. Lembrai-vos daquilo que vocês estavam a fazer e que agora não estão a fazer. Porque por vezes, quando tudo está bem, é quando nós nos desligamos. Achamos que já não precisamos. Já consegui. E não se esqueçam daquilo que Deus foi e daquilo que Deus é. Amém? E daquilo que Deus também será. A ingratidão leva-nos ao afastamento da verdadeira fé. Raiva nas provações. Quando vêm os problemas, começamos a ter raiva. Mas porquê? Mas porquê? Outra vez este problema? Outra vez isto? Outra vez aquilo? Não conseguimos encarar o nosso limite e as nossas fraquezas. Isto é um dos pontos que nós temos que analisar o nosso coração. Amém? Falta de convicção no pecado. Amados, em 1 João 8 diz: se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Houve uma fase da minha vida que eu fui para uma igreja, enquanto não havia aqui também igreja, na Lighthouse, eu congreguei-me lá e eles têm muito esse hábito, confissão de pecados. E na Igreja Católica, eu nunca fui da Igreja Católica, mas muitos sabem que há o confessionário, eu não sei como é que funciona essa parte, mas há a confissão. Claro que depois caímos para um lado religioso, que é fazer por obrigação. Mas o que o Senhor quer é os nossos corações. E se nós não confessarmos as nossas falhas, não há cura. Mas a cura vem na confissão. Abram aí em 1 de João. Peço desculpa estar a abrir bastante a Bíblia, mas acho que é importante. Eu, por acaso, gosto muito das cartas de João. Penso que é um dos meus livros favoritos. É as 3 cartas de João e também de Pedro. E diz assim: se dissermos não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. A quem é que nós enganamos? A nós mesmos. Vivemos uma vida no engano, quando não confessamos as nossas falhas. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Quando há confissão, há cura. E por vezes nós precisamos também não só de confessar a Deus, mas confessar aos nossos irmãos. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. E isso é muito importante. E quando negamos os nossos pecados e começamos a evitar o quê? A nossa comunidade. O corpo, a igreja, a comunidade cristã onde nós estamos inseridos. Porquê? Porque não queremos admitir as nossas falhas, não queremos expor onde nós necessitamos de ajuda e isso nos afasta cada vez mais. A falta de prestação de contas, achamos que temos tudo no controle. Não pedimos nem recebemos de alguém. Isto, prestação de contas, não quer dizer que você vai ter que fazer um relatório da sua vida ao seu irmão e mostrar as suas contas bancárias. Não é isso. A prestação de contas tem a ver com com as nossas atitudes, com a nossa vida.
tem a ver com as nossas ações. E isso é muito importante, porque nós precisamos de ajuda uns dos outros. Porque às vezes nós achamos que estamos a fazer bem, mas não estamos. E precisamos uns dos outros para isso. Então devemos estar atentos. Se você ainda tem aí essa veia, como eu, de querer ser autossuficiente e achar que consegue tudo sem a ajuda dos outros, pense, medite nestas passagens e veja. Deus está atento às nossas necessidades. E uma grande demonstração que Deus está atento foi ter enviado o seu Filho para morrer por todos nós. Aqui a autora fala de uma coisa que veio mesmo encher o meu coração. Se Deus, e até compartilhei com a André esta semana, se o Senhor supriu de uma vez só a nossa maior necessidade espiritual, a nossa condenação era a morte, se o Senhor de uma só vez fez tudo por toda a humanidade, será que o Senhor não tem poder para suprir o pão, a água que nós necessitamos diariamente? Amém? O Senhor é poderoso. Ele tudo pode. Amém? O próprio Jesus foi o nosso exemplo. O Senhor entregou nas mãos dele até na hora da sua morte. Entregou. Senhor, eu entrego o meu espírito. Amados, isto é um grande ensinamento, porque isto não tem a ver só com a hora da morte. Isto tem a ver com tudo na nossa vida, diariamente. É um estilo de vida. Depender de Deus é um estilo de vida. Amém? E era isso que eu vos queria deixar. E espero ter conseguido passar mais ou menos aquilo que foi o capítulo. Amém?